Na astrologia, os planetas estão ligados a inúmeros conceitos, e essa conexão parte do princípio da correspondência. Então, não são representações aleatórias. Afinal, quem é Marte e o que Marte pode representar conforme a sua natureza? Marte representa muitas coisas, entre elas desejo, atitude, modo de ação, instinto de sobrevivência, a força que a gente coloca em cada tarefa que a gente realiza. Marte também está ligado a guerras, conflitos, discussões, separações. Marte pode representar tudo isso e muito mais. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você os principais conceitos atribuídos ao planeta vermelho e também de que forma a gente pode utilizar, então, a força de Marte com sabedoria. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Roberta Pinto, eu sou astróloga, eu sou jornalista e pós-graduada em psicologia analítica. Aqui no canal Roberta Astrologia, eu compartilho conhecimento para que você amplie a sua visão da vida, do mundo, a partir das lentes da astrologia, da mitologia, da alquimia e da psicologia, sempre com muito cinema, muita cultura e muita arte. Esse canal é feito para você. Aproveita, te inscreve, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam dessas áreas de conhecimento. Vou começar pela mitologia. Na mitologia grega, Marte é Áries, ele é filho de Hera e Zeus. E o pai, Zeus, não concordava, não aprovava o comportamento do filho, sempre muito incontrolável, muito violento, muito destrutivo, muito sanguinário. Tanto que Áries é um dos deuses gregos mais impopulares. Ele foi reverenciado mais ali em Esparta, onde o militarismo, que também é uma das representações marcianas de Marte, e a guerra, outra representação de Marte, são mais importantes dentro da história de Esparta. Mas Áries tinha um comportamento incontrolável, sedutor também, tanto que ele seduz Afrodite, Vênus, com quem ele tem um caso, mas ao mesmo tempo ele é o pior, representa o pior da guerra, representa as mortes, representa o sangue derramado, o sangue jorrado, a destruição da batalha, a lança que sai cortando tudo que vê pela frente sem nenhum tipo de estratégia. Ok. Então, a gente já consegue compreender que algumas das representações também do planeta Marte estão conectadas à guerra, à batalha, às lutas, tanto que a tirania, o poder quando ele é imposto, né, quando ele vem através de um tirano, através de um ditador, ele é representado por Marte também, assim como militares, o militarismo é também atribuído a Marte, então generais, sargentos, coronéis, soldados, são representados pelo planeta Marte, e a gente já vai ver um pouco mais sobre isso. Porque lembra que lá no início do vídeo, quando eu comecei a falar sobre as atribuições de Marte, sobre as correspondências do planeta, eu falei sobre desejo. Bom, qual é o principal desejo que nós temos? O desejo de sobrevivência. Então, nosso instinto de sobrevivência, o nosso desejo de sobrevivência, também é atribuído ao planeta Marte, também é representado pela posição de Marte no nosso mapa astrológico. Então, o desejo de sobrevivência, o nosso instinto de sobrevivência, o modo como a gente vai agir, a atitude que a gente vai ter numa situação de sobrevivência, numa situação extrema, como uma guerra, por exemplo, está conectada com a nossa posição de Marte no mapa. Além disso, o desejo de sobrevivência também se conecta com a questão do desejo sexual. Outra atribuição de Marte é o desejo sexual, porque através do sexo nós nos reproduzimos e assim a gente mantém a nossa permanência. Uma forma de sobrevivência é também deixar descendentes e herdeiros. Então, Marte se conecta também com o nosso desejo sexual. Ok, além disso, Marte representa também nossa atitude, nosso modo de ação, a força que a gente coloca na realização das tarefas. Essa força, ela está conectada com uma questão mais mental, por exemplo, existe uma estratégia mental quando você faz alguma coisa, quando você coloca força para a realização de algo na sua vida. Lembra que eu falei lá no início do vídeo, foi uma das primeiras coisas que eu disse, que esses conceitos, esses significados, essas atribuições não são feitas de forma aleatória.
É porque a partir do entendimento agora da natureza do planeta, que a gente vai entender por que que Marte corresponde, então, a esses assuntos como guerra, destruição, brigas, desentendimentos, desejos, sobrevivência, atitude, ação, porque tudo isso se conecta com a natureza de Marte. Eu até vou colocar meu óculos aqui, porque eu escrevi e eu não quero me perder aqui porque eu fiz uma linha de raciocínio que eu quero que você compreenda, e às vezes o meu Mercúrio ele toma uma liberdade de abrir parênteses, e quando eu vejo, eu comecei um ponto e fui para um lugar completamente diferente. Então, agora eu vou pedir a permissão para dar uma olhadinha aqui na minha colinha, né? Desde a época de repórter, eu entrava muito, ó, abri um parênteses aqui, entrava muito ao vivo na época do rádio, eu não fazia texto, né? Eu coloco tudo na minha cabeça ali, eu organizo na minha cabeça e saio falando, mas, né, quando era um boletim, eu sabia que eu tinha um tempo para passar informação, e eu não quero que o vídeo fique muito longo também, eu criava um roteirinho com alguns tópicos para seguir, justamente para que eu não ficasse ali eternamente no ar, né? Porque se deixar aqui, eu fico horas falando sobre Marte. Então, a partir de agora, né, colocando aqui o meu óculos para dar uma seguidinha aqui no roteiro que eu criei. Bom, Marte é um planeta de natureza quente e seca. Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, lembra? Que as qualidades primárias formam os elementos fogo, ar, água e terra. E entender as qualidades primárias, quando a gente compreende isso, a gente entende esses conceitos de formação da vida, de forma geral, então, né, para eu não ficar falando sobre outras coisas aqui e me manter no assunto de Marte, seco e quente são elementos que dificultam a vida. Lembra? Opa, Marte é quente e seco. Então, quente e seco são elementos que dificultam a vida, a fertilidade, e o frio e o úmido, né, são mais adequados para as condições mais férteis. Os planetas, então, são classificados como benéficos ou maléficos, conforme a sua capacidade de gerar vida de uma maneira mais fácil, mais simples, ou a dificuldade da geração da vida. Então, de qualidade quente e seca, isso define Marte como maléfico. E ele é pequeno, por quê? Porque ele é pequenininho? Não, é porque ele é mais rápido, né? Ele é menor que Saturno, isso sim, né? Ele é menor que Saturno, mas ele também é mais rápido que Saturno, que é o grande maléfico, por sinal é frio e seco. Então, qual é a diferença, né, do pequeno maléfico para o grande maléfico? Se os dois têm essa capacidade de gerar alguns malefícios, reveses, né, questões assim mais tensas, é justamente, ó, pequeno e grande, a duração dos seus efeitos. Enquanto Saturno, por exemplo, está ligado a dificuldades, limites, restrições, que a gente pode sentir efeitos delas no longo prazo. Lembra que eu já falei sobre Saturno aqui? Saturno é um planeta construtor, também tem uma forma de utilizar Saturno de uma maneira de compreender a natureza dele, sim, que é uma natureza maléfica, ele vai impor uma restrição, ele vai impor um limite, ele vai impor uma regra, mas quando você compreende a forma de trabalhar e de amadurecer o processo saturnino dentro do seu próprio mapa, você utiliza, né, assim como Marte, você utiliza essa força de forma construtiva, você também consegue operar dentro dos limites que Saturno impõe, mas para consolidar algum projeto seu no longo prazo. Já falei sobre isso aqui no vídeo. Quem tem medo de Saturno, vou deixar o card para você se você ainda não assistiu. Bom, voltando aqui então, enquanto Saturno, o planeta mais lento, as dificuldades podem se estender durante anos, com Marte o papo é outro, o papo é mais reto, o papo é mais direto. Os males se apresentam de forma rápida e de curta duração. Exemplo, brigas, discussões, acidentes, que é uma questão também atribuída a Marte. Marte também significa acidente. Então, assim como começa, né, um acidente é uma coisa muito rápida, assim como acontece, né, termina rapidamente. E aí, por exemplo, na questão das doenças, né? Só para dar um exemplo para você. Saturno está ligado a uma doença mais crônica, né? Aquela doença lá de longo prazo que você tem que aprender a lidar com a restrição que ela impõe, com a limitação que ela traz para a sua vida, e ela é crônica. Uma doença ligada a Marte, por exemplo, é uma dor de cabeça, que não é crônica, é aquela dor de cabeça que atinge você assim como um flash, como um raio, e assim como vem, vai. Ou, por exemplo, uma febre. A febre também, né, é uma questão ligada a Marte.
Então, a febre é algo que ela vem rapidamente, ela pode subir, inclusive, rapidamente, mas você também pode controlar de forma mais rápida. Então, os malefícios provocados por Marte, diferente de Saturno, eles são mais rápidos e são de curto prazo, porque a natureza do planeta ela é mais rápida. Tanto que Marte ele leva cerca de 2 anos, mais ou menos, para percorrer os 12 signos do zodíaco, enquanto Saturno, que é o mais lento de todos, o mais lento dos planetas clássicos, daqueles que a gente consegue enxergar a olho nu, né? A gente enxerga até Saturno a olho nu, Urano a gente vê de vez em quando, que é o primeiro transsaturnino, e Netuno e Plutão a gente não consegue enxergar a olho nu, só com instrumentos, né, com tecnologia mesmo, que são os planetas geracionais. Saturno, mais lento de todos, ele leva 29 anos para percorrer os 12 signos. Marte é uma média de 2 anos. Então, pequeno benéfico, pequeno maléfico e grande maléfico. Bom, Marte também ele é um planeta noturno. Ele está em casa, né? Ou seja, ele está operando na sua melhor forma, ele está no seu domicílio, ele tem as ferramentas que ele precisa, né? Bem à disposição para fazer o que ele se propõe quando ele está em Áries e Escorpião. Atua na sua melhor forma, sendo que Áries é um signo que também tem o elemento fogo. Opa, peraí, então Marte já é quente e seco, né? Áries tem o elemento fogo, é um signo do elemento fogo. Então a ação marciana ela é mais rápida, mas ela é mais quente, ela é mais seca, ela é mais fervorosa e ao mesmo tempo também ela pode ser um pouco mais perigosa e impulsiva para o lado B, ok? Lado A ela é mais rápida também. Já a água, que é o elemento que forma Escorpião, Escorpião é o segundo signo do elemento água, essa água dá uma umidificada em Marte. E Escorpião também é um signo noturno, Marte é um planeta noturno. Então, deixa a ação marciana mais estratégica. Enquanto Marte em Áries, né, Marte quando está tá na sua primeira casa, na sua casa diurna, na casa de Áries, ele tem uma ação mais rápida, mais impulsiva, e sem muita estratégia, porque ele é quente seco e é um signo também do elemento fogo, então ele simplesmente vai e executa. Quando ele está no signo de Escorpião, quando Marte está na segunda casa, na sua casa noturna, no signo de Escorpião, ele já opera de uma maneira mais estratégica, até porque Escorpião ele está muito conectado com a questão também da sobrevivência. É o segundo elemento, é o segundo signo do elemento água, e é naquela água mais profunda, naquela água mais, às vezes, enquanto o Câncer, que é o primeiro signo do elemento água, está ligado à força cardinal, que gera a vida, né? Aquela cachoeira da onde a vida jorra e brota, Escorpião é onde aquela vida acontece quando a gente não está enxergando, ela está ali numa água mais profunda, a sobrevivência ali é mais, né? Às vezes precisa se esconder para sobreviver. Enfim, já abri meu parênteses aqui e vou voltar para o texto. Então, quando o Escorpião, né? Quando Marte recebe Escorpião, ele está numa posição mais estratégica, ele opera de uma melhor forma. Além disso, Marte tem a sua exaltação em Capricórnio, que é interessante, porque ele é um signo que obedece a Saturno. Então, como eu gosto de dizer, ele se torna um soldado perfeito. Um soldado faz o quê? Obedece a ordens. Lembra que Saturno está ligado à hierarquia, à estrutura, à questão de cadeia de comando. Então, Marte, quando veste, né, as roupas de Capricórnio, quando veste a armadura de Capricórnio, ele está obedecendo, ele está um soldado pronto para executar e ele tem uma capacidade de realizar aquilo que ele se propõe a fazer. Por quê? Porque o elemento do signo de Capricórnio é terra, e a terra está ligada à materialização. A terra é um elemento que materializa as coisas. Então, a terra torna aquilo real, realizável, palpável, tangível. Então, uma ação feita, né, com Marte em Capricórnio, a tendência é que ela seja executada com sucesso. Mas é uma ação que carece de criatividade, porque ela está obedecendo uma ordem, ela está obedecendo uma estrutura. Não é uma ação livre, é uma ação que executa uma tarefa e ponto. E é eficiente nisso, é eficaz nessa execução. Bom,
Marte, por sua vez, está em queda no signo de Câncer, que é o oposto a Capricórnio, e ele está no exílio, está bem longe de casa, né? Está na Sibéria, que eu gosto de dizer, nos signos de Libra e Touro, que são as oposições de Áries e Escorpião, e também são signos que têm naturalmente o comando de Vênus, e Marte e Vênus têm naturezas incompatíveis. Um é quente e seco, que é Marte, o outro é úmido e frio, que é Vênus. Um é masculino, Marte, outro é feminino, que é Vênus. Um está ligado a cortes e batalhas, Marte, o outro a união e acordos, a relações, que é Vênus. Além disso, né, falei em cortes, os instrumentos de corte também são atribuídos ao planeta. Marte é cirúrgico. Pensa naquele bisturi. É a faca, é a adaga, é a espada, mas também pode ser aquele bisturi que é cirúrgico e que corta, que consegue separar aquilo que serve daquilo que não serve. Enquanto a natureza de Vênus ela está ligada à união, Marte precisa separar para entender o que fica e o que vai. Muitas vezes está ligado até à cisão, a capacidade que a gente tem, né, de fazer um corte necessário na nossa vida, né, para dar continuidade à vida, até para nossa sobrevivência, ou até quando a gente compreende que aquilo ali não serve mais para a gente, então a gente tem que cortar uma relação, seja de trabalho, seja um relacionamento amoroso, afetivo, uma amizade, às vezes tem cortes que a gente precisa fazer justamente para seguir adiante. Bom, a Marte leva 2 anos para percorrer os 12 signos, isso eu já falei, e fica retrógrado mais ou menos a cada 2 anos em média. A gente teve lá em 2021, que foi Marte retrógrado no signo de Gêmeos, fica 7 meses em Gêmeos ali, 4 meses retrógrado. Então, quem sobreviveu a esse período, né? Até eu tenho um vídeo sobre isso aqui, né? Vou deixar aqui o card também para você. E todo planeta também tem uma casa favorita, onde ele gosta de estar, onde ele prefere estar. E Marte tem o seu júbilo, então o seu joy, que a gente fala no inglês, na casa 6 do mapa. E por quê, né? Por que a casa 6? Bom, é uma casa que tem uma condição que recebe bem esse planeta. Marte, ele tem uma natureza maléfica, e a casa 6 tem uma natureza maléfica. Porém, a casa 6 tem a sua natureza maléfica não pela formação dos elementos, porque as casas elas estão ligadas à percepção aqui nossa na Terra, né? As casas são o aterramento do nosso mapa, são as áreas da nossa vida. A casa 6 ela não faz aspecto com o ascendente, por isso que ela é considerada maléfica. A casa 6, casa 8 e casa 12 são casas que o ascendente não enxerga. E na astrologia, o aspectar, que é enxergar, é muito importante. A visibilidade é um dos conceitos mais importantes dentro da astrologia. Já falei sobre isso aqui também. A visibilidade e a correspondência, elas são a base que trazem todo o alicerce, né, para os fundamentos astrológicos. Então, não enxergar algo, quando você não enxerga algo, é complicado. Porém, Marte gosta dessa casa, então, que compactua com a sua natureza maléfica, e algumas das atribuições da casa 6 são o quê? As condições de saúde do nativo, né? Tanto a saúde quanto a doença, os animais de estimação, o dia a dia, a rotina, as ferramentas que tem para fazer o seu trabalho. Então, Marte se apresenta na casa 6 como se ele fosse aquele pequeno soldado, né? Ou aquele soldado disposto a batalhar, tipo assim, a abraçar as pequenas batalhas, as pequenas lutas do dia a dia, porque a gente sabe o quanto que a rotina pode ser também maçante e desgastante. Como que às vezes a gente tem que matar um leão por dia, né? Uma expressão assim que às vezes se utiliza, tem que matar um leão por dia para fazer alguma tarefa. Bom, Marte se apresenta assim como o soldado a fim de abraçar essas pequenas batalhas da rotina na casa 6. Marte, então, também representa, né? Já falei, desejo, impulso, força, as nossas motivações mais viscerais, nossa atitude, modo de ação, instinto de sobrevivência, vigor físico, a questão dos atletas também são representados por Marte, nossas paixões, a força que a gente coloca em tudo que a gente faz. Quais são as batalhas que você está disposto a lutar? Quem você defende? Como você defende? Você defende ou você ataca? Você é passivo-agressivo? Qual é a força colocada na realização das suas tarefas? A sua força está na mente, por exemplo, está no mental, você tem um Marte conectado a Mercúrio, a sua força está na sua sensibilidade, um Marte conectado à Lua, por exemplo, a sua força é uma força mais bruta, mais crua. Outros significados ligados, então, ao planeta vermelho são guerras, os esportes, as competições esportivas, né? Lembra que Marte é questão da competição também. Então,
Guerras, esportes, lutas, os médicos, quem é que opera um bisturi? Quem é que faz uma cirurgia? Quem é que faz cortes? Um médico. Então, o médico também, né, está relacionado a Marte. Açougueiros, que também utilizam facas e cortam. O sangue, especialmente quando o sangue está derramado, ele é jorrado, ele é representado por Marte. A cor vermelha que eu estou usando nesse vídeo aqui, ela é uma cor ligada a Marte. As inflamações, por exemplo, uma pessoa que tem, às vezes tem Marte no ascendente, ou Marte conectado com o ascendente, ela pode ter a pele mais avermelhada, ela pode ter mais inflamações no rosto, as tradicionais espinhas também, né? A rosácea. Então, são questões assim que também são atribuídas a Marte. As explosões, os incêndios, as espadas, as facas, as adagas, as tesouras, os bisturis, os objetos que cortam, os instrumentos de ferro e de aço, ferreiros também são representados por Marte, os cozinheiros que utilizam a faca para cozinhar são representados por Marte, os barbeiros que utilizam a tesoura, né, para cortar também, a navalha, são atribuídos por Marte, e dentro dos sabores, né, são os sabores mais amargos, ou aqueles sabores tão picantes que cortam a língua da gente. Bom, esses são alguns dos conceitos gerais atribuídos a Marte e que casam com a natureza do planeta. Nada é aleatório, tudo tem um significado dentro da astrologia. E com isso em mente, então, eu gostaria de compartilhar com você um significado mais profundo para poder usar essa força de Marte de uma maneira mais proativa na sua vida. Pensa comigo, né? Agora, junto aqui. Se Marte representa a nossa fome, a nossa força, a nossa fome mais visceral, muitas vezes aquela fome que a gente não consegue nomear, que a gente não consegue compreender de onde que vem. Quando a gente não consegue compreender quais são os nossos desejos, quando a gente não consegue entender qual é a nossa fome, a gente vai tentar saciar isso através do quê? Através da luta, através da guerra, através da briga, através do desentendimento. Essa raiva, essa guerra, essa luta, geralmente ela começa internamente, porque lembra que é visceral, né? Então está dentro da gente. Então, às vezes começa assim de um movimento mais interno que vem e ele consome tanto que ele acaba, né, encontrando, né, uma forma de sair e vira uma guerra externa, né? Você briga com alguém, você discute, você separa. Pensa que Marte está ligado às cicatrizes da batalha. Tanto as cicatrizes que a gente acaba fazendo na gente, nas nossas lutas, no nosso dia a dia, quanto também as feridas que a gente abre no outro, porque as brigas, a separação, o desentendimento também mutila, também pode mutilar outra pessoa, né? Então, essa ferida não é uma ferida que a gente abre só na gente, a gente também pode usar a Marte, né, de uma maneira mais complicada e abrir feridas em outras pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que compreender qual é o nosso desejo, o que nos motiva. A gente tem fome de quê, como diria a música do Titãs, né? Você tem fome de quê, né? O que você, né? Do que você quer se alimentar, nesse sentido assim de desejo mesmo, qual é o desejo que te alimenta, né? Que faz você sair da cama todos os dias. Você consegue daí utilizar essa força marciana, essa atitude, essa coragem que vem de Marte, não para brigar, para lutar, para guerrear, e sim para o crescimento. Então, quando a gente entende qual é a nossa fome, até vou ler o que eu escrevi aqui, ó. Quando entendemos qual é a nossa fome, o que está nos deixando pobres de espírito, de mente, de corpo, a gente consegue direcionar essa força marciana com o quê? Com a sabedoria, que é a proposta desse vídeo. A fome como uma fonte de motivação para crescer e não para brigar. Repetindo, então, a música do Titãs. Você tem fome de quê? Aprenda a escolher as suas batalhas. Isso é uma coisa que eu costumo dizer há muitos anos. Até eu tenho um colega de trabalho do tempo do jornalismo que ele disse que uma das coisas que ele sempre lembra das nossas conversas é que eu dizia para ele: não dá para vencer todas as batalhas, escolha as suas batalhas. E é justamente isso. Marte também nos diz que a gente não pode vencer todas as batalhas. Que algumas batalhas a gente vai, né, ser derrotado. Então, aprenda a escolher as suas batalhas, aprenda a brigar
pelo seu crescimento, por aquilo que é importante para você. Não brigue com os outros, né? Brigue consigo mesmo. Seja o seu, então, adversário e tente fazer melhor todos os dias, né? Utilizar essa força para crescer, essa coragem para crescer, para ir adiante. Afinal, Marte sabe cortar, sabe usar os seus instrumentos, né? Então, meu convite aqui é que você reflita sobre isso. Lembrando que a astrologia não tem determinismo. A astrologia te traz, sim, conhecimento, e o conhecimento, quando é aplicado na prática, ele sim te traz muita liberdade. O recado do vídeo de hoje é esse. Aproveite, deixe seu comentário, curta, compartilhe com seus amigos e até a próxima.